Nessa próxima aula, nós vamos estar vendo bastante textos bíblicos, e a gente vai falar sobre o tema mais importante do Novo Testamento, que é o Novo Nascimento. Não sei se vai dar para a gente concluir em uma hora, mas vamos tentar, né? E eu queria pedir a vocês que abrissem alguns textos. O primeiro deles é Mateus 24, 13. Vamos fazer assim. Mariana, pode abrir Mateus 24, 13. Vamos ler aí, 1 João 2,19. Por também que eu pedi. Não, capítulo 2. Só o 13. Pode ler. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus, ele está falando aqui, no versículo anterior, ele vai falar que, né, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, e aquele que suportar até o fim, perseverar até o fim, será salvo. Não, vou deixar aquilo para vocês. E aí, agora, 1 João 2,19. Aí de nós, mas não era de nós. Esse de nós ficaram conosco. Mas isso é para que manifestasse que não são todos de nós. Saíram de nós, porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, nunca teriam saído do meio de nós. É o que está dizendo o texto. Agora, vamos introduzir essa aula de novo nascimento. O que vocês acham em relação ao cristão? Ele pode perder a sua salvação? Começando por Mariana. Ele pode, uma vez que ele já se conheceu, eu acho que não. Ele pode vir a perder a salvação? Eu acho que sim, né? Se ele não abrir mão da vida do pecado, não mudar, ele pode. Não, como eu disse, tá? Não vou poder ler. Eu também posso imaginar, porque no meu entendimento, ele passa, ele como é que se diz, ele entende todas as normas.
entender que só vai ser salvo quem perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas vamos entender essa questão da perseverança mais na frente. Mansões. O cristão perde a salvação ou não? Não Elias. Vamos estar vivendo, esse que vai entregar Não Marcelo. Quando eu falo em perder a salvação, eu não estou falando daquela pessoa que está tentando se firmar e ser salva, mas daquela pessoa que já está salva e que mais na frente ela se afasta e, essa pessoa, então, você acha que pode perder a salvação. Que hoje está na igreja e amanhã não está mais. Hoje está na presença de Deus e amanhã não está mais. Mas reparou que esse texto ele fala de duas classes de pessoas. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, nunca teriam saído. Então, está falando de duas classes de pessoas. As pessoas que estão no meio, mas que não são dos nossos. E as pessoas que são nossas realmente, ou seja, que são cristãos verdadeiros, que nunca sairiam do meio de nós. Como é que você pode perder algo que você nunca teve? É a questão. Será que essas pessoas que saíram do nosso meio, elas realmente foram salvas? E uma distração. Eu acho que não. As pessoas que estão dentro do meu nunca sabem. Como você falou, as pessoas que têm melhor vida na emoção. Então, não entendeu a presença da emoção. Agora, se você conversa realmente, não faz não. Vamos ver alguns outros textos bíblicos para a gente chegar a essa conclusão. Apocalipse
2:7. Quem não leu ainda, irmão Sônia pode ler. Elias pode abrir Apocalipse 2:11. Apocalipse 2:7, só esse só. Elias 2:11. Marcela 2:17. Irmã José, Apocalipse 2:26. Deixa eu botar também. 2:7, Elias 2:11. Marcela 2:26. Não, 2:17. Irmã José 2:26. Depois Marina pode ler 2:8. Só um instantinho. Vamos atender, pode abrir também 1 João 5, do 4 ao 5. 1 João 5, do 4 ao 5. Pode começar. Olha só a expressão usada. Ao que vencer. Quem vence está lutando por alguma coisa, não está? Ao que vencer, darei o começo da árvore da vida. Ou seja, nós estamos numa batalha aqui nesse mundo, e se nós vencermos, nós seremos salvos. É isso que o texto está dizendo? Parece que é, né? Mas vamos continuar. Moisés. Aquele que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Então, quem conseguir vencer, não vai para o inferno. O Apocalipse está falando aqui de diversas promessas para aqueles que vencerem, né? Irmã de Sérgio, pode ler. Ao vencedor guardar até o fim das minhas obras, eu lhes darei autoridade das nações. Guardar até o fim das minhas obras. 2:8. Ao anjo da igreja em Minas Terras. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu por amor de Deus. Pode continuar. Conheço as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem de Deus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. 2:8, né? Pode continuar. Não tenha medo que você está prestes a sofrer. Para não ser o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Todos esses textos apontam para uma batalha que a gente está vivendo aqui nesse mundo. E se nós vencermos essa batalha, nós conseguiremos alcançar a vida eterna. Parece que é isso que está nos apontando, mas vamos ver o que diz 1 João 5, do 4 ao 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória que vence o mundo
acreditarmos que nós só vamos para o céu se nós conseguirmos vencer, nós estamos condicionando a salvação à obra. Ou seja, eu vou lutar até o fim, e se eu conseguir, eu vou para o céu. Só que a salvação, do ponto de vista humano, é impossível. Então, o que Deus providenciou para que nós vencêssemos? De forma incondicional. Ele nos fez nascer de novo. A Bíblia diz lá em 1 João 5, do 4 ao 5. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo na nossa fé. Nós estamos sim enfrentando uma batalha terrível aqui nesse mundo. Mas a nossa vitória, ela é certa. Quando eu digo nossa vitória, a vitória é para aqueles que nasceram de novo. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Não são só alguns, são todos aqueles que são nascidos de Deus. Então, o grande problema nosso, da igreja hoje, é que nós tenhamos, que a gente tenha consciência de que realmente nós nascemos de novo ou não. Nós temos essa certeza. A Bíblia fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se nós nascemos de novo, nós teremos uma certeza dada pelo Espírito Santo de que realmente isso aconteceu. Ele vai falar conosco. Se existe alguma dúvida no momento, é porque de repente a gente ainda não parou para buscar a Deus, pedir orientação a Ele. Senhor, eu nasci de novo, eu sou um convertido ou eu sou um convencido? Se a gente buscar e pedir a Deus, Ele fala, como já em algum momento na minha vida eu tive dúvida se eu era salvo ou não, e eu pedi a Deus e Ele me respondeu de forma muito clara, que eu já havia passado pelo processo do novo nascimento. Porque essa luta que a gente trava com a nossa carne, muitas vezes nos faz duvidar de que nós somos salvos mesmo. O apóstolo Paulo vivenciou essa luta e ele diz assim: o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz: graças dou a Deus por Jesus Cristo, porque em Jesus nós temos vitória sobre o pecado. Mas o fato de nós travarmos batalhas espirituais, batalhas contra o pecado, não significa que nós não sejamos salvos. Não significa que nós não sejamos salvos. O indício, a gente vai ver agora no próximo texto, de que uma pessoa é realmente salva, é que ela não consegue viver na prática do pecado. Mas antes disso, deixa eu contar um pouco aqui sobre a história de Pedro. Se a gente parar para analisar o apóstolo Pedro, Jesus perguntou assim para Pedro, os apóstolos, quem estão dizendo por aí que eu sou? Aí os apóstolos começaram a dizer, uns estão dizendo que o senhor é profeta, outros estão dizendo que o senhor é Elias. Aí ele diz, eu quero saber vocês, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, Filho de Deus. E aí Jesus disse assim para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu digo que tu és Pedro. E eu queria até aqui aproveitar, abrir um parênteses, para explicar algo para vocês. No grego, a língua grega é uma língua muito rica. Então, por exemplo, a palavra pedra, no português só tem pedra. Pedra é pedra. Mas no grego você tem pedra, petros, e litros. Então, no grego você tem pedra no masculino e no feminino. Como se no português fosse pedro e pedra. E ainda no grego tem a palavra litos, tanto que a gente ouve falar, aerolitos, pedras espaciais. Então, no grego, se escreve assim. Quando Jesus estava conversando com Pedro, o nome Pedro é pedra no masculino. Ele disse assim, Pedro, tu és Pedro. Você é Pedro. Mas sobre esta
Católica pega esse texto aqui e diz que Pedro, ele é a base da igreja cristã, que a igreja foi fundada por Pedro, por ser ele o primeiro apóstolo, dizendo que Jesus falou, você é Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Mas como Jesus falou com Pedro, ele não se referiu a Pedro como pedra, ele se referiu como pedra. Então, digamos que ele seja Pedro, e eu, Jesus, eu digo assim, Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Viu a diferença? Como no português, quando a gente a palavra pedra, a gente pensa que é tudo a mesma coisa, mas não é. Então, Pedro entende isso, e no livro dele ele escreve assim, que nós somos pedras vivas edificadas sobre Jesus, aonde está sendo construído um edifício espiritual. Mas a pedra principal é Jesus. Então, Pedro não é a base da igreja. Pedro é só uma dessas pedras que foi colocada sobre Jesus. Mas como Pedro fez essa declaração, olha só, Pedro viveu 3 anos com Jesus, não foi? Durante o ministério de Jesus. Pedro expulsou demônio quando estava com Jesus? Expulsou. Lembra daquela comissão que Jesus manda 70 discípulos de 2 em 2? E ele diz assim, eu dou autoridade a vocês sobre os espíritos malignos, sobre os enfermos. E aí, quando eles voltam muito empolgados, dizendo assim, mestre, até os espíritos malignos se nos submetem. Aí Jesus diz assim, olha, não fiquem felizes porque os espíritos malignos se nos submetem, mas pelo nome de vocês estarem escritos no céu. Porque Jesus sabia que muitos ali estavam expulsando demônio em nome dele, não estavam salvos ainda. Sabe quem era um deles? Pedro. Porque Pedro viveu 3 anos com Jesus, expulsou demônio, curou enfermos, declarou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e Jesus falou para ele, Pedro, foi meu Pai que me deu isso a você. Mas logo depois dessa declaração, Jesus começa a dizer que era necessário que ele fosse para a cruz e morresse de necessidade. Pedro chama ele à parte e diz assim, mestre, isso de modo algum te acontecerá. Jesus olha para Pedro e vê Satanás e diz assim, para trás de mim, Satanás, porque não fugiram das coisas de Deus, mas dos homens. E ele diz assim, Pedro, Satanás pediu para se andar a você como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Gente, essa declaração de Jesus me assusta. Sabe por quê? Pedro não era convertido. Expulsou demônios, curou enfermos, declarou que Jesus era o Filho de Deus, andava com Jesus, mas não era convertido. Pedro não tinha nascido de novo. Por isso esse tema do novo nascimento é o tema mais importante. A gente vai ver aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos. O novo nascimento é o tema mais importante do Novo Testamento, porque sem o novo nascimento não existe evangelho. E é o que a gente está vivendo hoje nas igrejas. Pessoas que acham que são convertidas como Pedro, mas não são. Estão declarando que Jesus é o Filho de Deus, mas não nasceram de novo. Estão expulsando demônios em nome de Jesus. Estão curando enfermos em nome de Jesus. Mas não nasceram de novo. E aí é que está aquela palavra que Jesus falou. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, falamos novas línguas, colocamos as mãos sobre os enfermos e eles foram curados. Então lhes direi claramente, não vos conheço, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha para o final do texto, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Qual é a marca de que uma pessoa realmente nasceu de novo? Agora, a gente vai ler 1 João, lê de novo, 1 João 3, 4, 9. O irmão Vanderlei que lê, né? 1 João 3, 4, 9. qualquer que nele tenha esperança por si mesmo, como também ele é filho.
porque a prática do pecado também transmite a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem saber que não deixou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permaneça nele, a prática do pecado, qualquer que permaneça em pecado não viu nem conheceu. Qualquer um que permanece no pecado nem o viu nem o conheceu. Pode continuar. E ninguém foi desânimo. Quem é a prática de justiça é o que a vida cumprir. Quem pratica o pecado é o diabo, porque o diabo pega desde para isso Deus não me deixou para desfazer as obras do diabo. Qualquer nascido de Deus não permanece pecado, porque a sua semente permanece nele. Ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Esse texto aí, ele vai falar a respeito da prática do pecado. Praticar o pecado é diferente de pecar. Eu posso pecar eventualmente, por exemplo, eu posso contar uma mentira, mas não necessariamente quer dizer que eu seja um mentiroso, que eu viva na prática da mentira, que eu viva mentindo. Nós, como cristãos, Deus não exige de nós que nós não venhamos a pecar. Tanto que a Bíblia diz, filhos, não pequeis. Porém, se vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Só que o fato de eu pecar, eventualmente, não me dá o direito de viver na prática do pecado. E aí ele vai falar claramente a diferença entre aqueles que são filhos de Deus e quem não é filho de Deus. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Essa é a marca principal de quem nasceu de novo. A pessoa ela pode ser até religiosa, a pessoa pode ter até consciência de que pecado é errado, por temor a Deus, não cometer determinados pecados e achar bom total. Mas Deus conhece o coração. Deus sabe realmente aqueles que nasceram de novo e aqueles que não nasceram de novo. E nós identificamos essas pessoas se elas vivem ou não na prática do pecado. Satanás queria destruir a fé de Pedro. Só que lembra que nós lemos? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O diabo não consegue destruir a fé de quem é nascido de novo. O diabo não consegue destruir a fé de quem é nascido de novo. Ele tentou destruir a fé de Pedro, quando Jesus falou, Pedro, Satanás pediu para se andar você como Cristo. Mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não se espalhasse. E quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Satanás conseguiu corromper a fé de Judas. Ele estava procurando alguém para poder destruir. Não conseguiu com Pedro, conseguiu com Judas. Então, aquele que é nascido de Deus, ele não vai perder a fé. Aquele que é nascido de Deus, ele pode tomar uma pancada de tudo quanto é jeito, mas ele vai perseverar até o fim. Então, olha só, a perseverança, aqueles textos que nós lemos, ao que vencer, eu darei que coma da árvore da vida, aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança, isso aqui é muito sério. E a vitória não são condições para nós sermos salvos. Eu não tenho que perseverar até o fim para ser salvo. Pastor, mas aqui está dizendo que tem que perseverar até o fim? Vou explicar. Eu não tenho que vencer para ser salvo. Mas porque eu sou salvo, eu vou perseverar até o fim e eu vou vencer. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Percebam que o novo nascimento vem primeiro. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, se eu nasci de novo, eu vou vencer o mundo. Se eu nasci de novo, eu vou perseverar até o fim. Então, isso daqui é uma identificação daqueles que nasceram de novo.
Perseverar até o fim e vencer não é condição para sermos salvos. É uma característica de quem é salvo. Por isso, quando a Bíblia diz aquele que perseverar até o fim será salvo, está dizendo o seguinte: olha, quem perseverar até o fim é porque essa pessoa ela foi salva, ela já passou pelo milagre do novo nascimento. E ela vai perseverar até o fim. Isso é comprovado por aquele texto que diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pode falar. Perseverança é aquela pessoa que consegue se manter fiel em meio a tantas situações adversas. Isso é perseverar. Uma pessoa perseverante, né? Ela quer construir, por exemplo, um muro. Aí ela vai levantando por baixo do vento e tudo cai. Ela não desiste, né? Aí o povo até conseguir. Essa é uma característica que quem nasceu de novo. A pessoa não desiste. Por isso que aquele texto diz: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, nunca, olha a palavra dele, nunca teriam saído do meio de nós. Então, quem é de Deus não consegue se afastar. Quem nasceu de novo vai perseverar até o fim. E a fé? A fé é a prova, é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Tem um texto, não lembro agora onde fica, mas diz assim: desde que nós não temos visto a Jesus, nós o amamos. Então, isso é fé. Né? Só que a fé, ela nasce no nosso coração através de ouvir a palavra. Deus é inteligente, a nossa fé não é uma fé burra, a nossa fé não é uma fé cega, a nossa fé é uma fé inteligente. Nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo se revelou a nós, revelou Jesus a nós, falou conosco, e através da palavra a fé foi gerada. Então, o que gera fé no coração do ser humano? É a palavra. Só que olha só, chega um momento na vida, todo mundo tem fé. Aquele ateu, muitas vezes, ele tem fé. Ele não admite, mas ele tem fé. Então, o ser humano, ele tem fé, porque ele ouve a palavra, Deus se revela a ele, mas chega um momento na vida onde todo ser humano tem que fazer uma escolha entre Deus e o diabo, entre o céu e o inferno, entre o pecado e a santidade. O que aconteceu com aquele jovem rico que foi ter com Jesus? Ele vai até Jesus e diz assim: bom mestre, o que eu faço para ir para o céu, para entrar na minha terra? Ele fala assim: guarda os mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Ele diz assim: Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Mas aí Jesus queria ir mais além. Aquele jovem precisava nascer de novo. Ele não tinha nascido de novo. Eu não sei se fala para Nicodemo: se você se sentar no reino de Deus, você vai nascer de novo. Aí Jesus sabia o que tinha no coração dele que o afastava realmente de Deus. Não era a prostituição, não era o homossexualismo, não era um vício. Jesus fala assim: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aquele jovem foi embora muito triste, porque ele não tinha muito grande. Então, o que estava no coração daquele jovem que o impediu de entregar a Jesus de coração? Olha, eu vejo isso como um novo nascimento. É que a pessoa se entrega de coração. Só que aquele jovem estava tão apegado ao dinheiro, que Jesus vai falar que Jesus o amou. Aquele jovem era semente a Deus, ele respeitava os mandamentos, só que tinha uma coisa no coração dele que não deixava ele nascer de novo, não deixava ele seguir Jesus, era uma vez. Aí ele pensou: poxa, vou ficar aqui longe da minha casa, dos meus funcionários, dos meus empregados, dos meus escravos, como é que vai ser a minha vida sem dinheiro? Não. E aí, por causa do amor ao dinheiro, perde a chance de nascer. Tem um ser humano que tem fé, muita gente que está dentro da igreja, mas o coração está difícil. A pessoa não se entrega de coração, a pessoa não se tem. E são essas pessoas que Satanás está mirando para poder destruir, para poder fazer como Cristo com Pedro. Tentar fazer que a fé daquela pessoa se desfazer.
É por isso que tem muita gente que se afasta. E você está pensando, poxa, mas eu vou botar uma igreja. Era líder de ministério, era pastor. Mas nunca se converteu, nunca acreditou. Título não é garantia do novo nascimento. Você só pode ser um pastor, um apóstolo, mas ela não acreditou. Ela não vai entrar no reino de Deus. Isso é muito sério, porque Deus conhece o coração. Existem coisas dentro do nosso coração que nos impedem de chegar na verdade. Deus conhece lá no Senhor, né? E aí a pessoa chega alguma hora e ela tem uma decisão. Agora, se uma pessoa mais do Senhor, por exemplo, eu nasci em 16 de dezembro de 1978. O Moisés está aqui em contato. 95? Qual foi esse ano? 22 de outubro de 95. Você fez força para nascer? Não. Quem gerou você? Sua mãe. Ela fez força para você nascer. Você nasceu porque você quis? Como é que acontece o novo nascimento? Somos nós que fazemos força para nascer de novo? A nossa força não é suficiente para gerar um novo nascimento. Nós precisamos entender que o poder do novo nascimento não vem do ser humano, vem de Deus. É o Espírito Santo que regenera o nosso espírito. O que é o novo nascimento? É quando eu tenho consciência do meu pecado. É quando eu quero Jesus realmente no coração, sem reserva, sem apelo a qualquer coisa desse mundo. É quando eu me entrego de coração, quando eu sou capaz de fazer isso. Coração, Deus sai de cena, você já não tem mais força para fazer nada. E entra em cena do Espírito Santo de Deus. Como Jesus falou, aquele que não é necessitado do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí a água é a palavra, porque a palavra gera a fé, e através da fé, eu tomo uma decisão, eu quero, no coração. Aí o Espírito Santo vem e regenera o nosso espírito. E aí começam a acontecer coisas que o olho humano não é capaz de ver. Mas nós somos revestidos de uma natureza espiritual que é muito mais forte do que a natureza carnal. E aí que entra a nossa luta contra o pecado. Lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, essas turmas que estão nessas igrejas, vivendo essa vida de pecado, eles não nasceram de novo. Porque a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós, não adianta. Apesar de haver uma guerra que a gente trava diariamente na nossa mente, no nosso dia a dia, contra o pecado, porque a nossa carne está aqui, nós temos agora duas naturezas. A natureza é espiritual, que estava morto, que o Espírito Santo ressuscitou, quando ressuscitou do nosso espírito, e nós temos a natureza carnal. Por isso que o cristão vive em conflito. A pessoa que está no mundo, ela pode ter uma natureza. Então não tem conflito nenhum. Ela faz as coisas da carne, a Bíblia diz, como se fossem naturais. Mas quando a gente recebe essa nova natureza, começa a haver esse conflito. Porque a gente agora tem uma natureza santa e uma natureza carnal. E aí, o que acontece nesse conflito? A natureza espiritual, ela é muito mais forte do que a natureza carnal. Ela é muito mais poderosa. Então, o cristão que nasceu de novo, ele vai vencer o pecado. Ele pode até, por inexperiência e fraqueza, tomar uma rasteira do pecado de vez em quando. A gente vai ganhando, mas a gente vai ganhando experiência, a gente vai amadurecendo, a gente vai conhecendo a palavra, a gente vai conhecendo Jesus, a gente vai tendo mais intimidade com Deus. E conforme os anos vão passando, o pecado ele vai cada vez mais sendo neutralizado na nossa vida. É o processo da santificação. Ninguém que nasceu de novo deixa de pecar da noite para o dia, mas o pecado começa a ter força na nossa vida. Quer ver um cristão que não nasceu de novo? Nós acabamos de ler lá em 1 João 3, do 4 ao 9. Aquele que vive na prática do pecado não viu nem conhece. Não dá para uma pessoa que nasceu de novo continuar pecando normalmente. Ela vai
pecado, meu Deus, como é que eu fui fazer uma bobagem dessa? Me ajuda. E ela pode até ficar um tempo presa naquele pecado, mas ela vai conseguir se libertar pelo poder de Deus. Não adianta. Satanás não consegue mais nos prender na nossa natureza carnal, nos nossos desejos carnais. Então, o milagre do novo nascimento, deixa eu ver que horas são. 11h19. Ele é extraordinário, porque a Bíblia diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão espírito vivificante. Esse texto deixa claro o seguinte, que Deus ele deu um respeito à humanidade, usar esse termo aqui de informática, né? A primeira humanidade que Deus criou no seu certo, foi através do certo. Alma vivente Adão. Se nós viemos dele, então o que Deus falou? Vou começar do zero, vou começar de novo. Mandou Jesus, e em Jesus nós fomos recriados. Deus fez uma nova raça. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de Cristo. Nós somos uma nova humanidade, recriada por Deus em Cristo Jesus. A humanidade vinda de Adão está sujeita à destruição, à aniquilação total, à morte, o salário do pecado é a morte. Mas a nova raça que Deus criou no segundo Adão, em Cristo Jesus, essa vai entrar na eternidade. Olha que coisa maravilhosa. Deus recriou a humanidade em Jesus. Se for o primeiro Adão não deu certo, Deus o segundo vai dar. É Jesus. E aí, falando sobre o novo nascimento, eu vou ler na aula que vem, essa aula não vai dar assim. Mas eu queria falar sobre um pouco do Cristo humano. Lá em Romanos 5, 6, 7, 8, 4 ler depois. A Bíblia fala assim: se morremos com Cristo, cremos que com Ele viveremos. Se morreu, o pecado já não morre mais, o pecado não tem domínio sobre ele. Para a gente entender esse texto, eu vou dar um exemplo para vocês. No meu sonho, a irmã já encontrou uma pessoa, depois de ter ido no especificamente dela, encontrou no especificamente uma pessoa. A irmã vai dar uma volta voltando, de repente encontra essa pessoa que morreu fazendo compra voltando. Oi, que bom te ver, você já encontrou alguém que morreu? Não. Quem morre pode voltar? Não. Fisicamente não. Aqui a família de quem morreu não tem parte do mundo que faz embaixo do sol. Então, presta atenção numa coisa. A pessoa que nasceu de novo, ela morreu para o pecado. Quando a Bíblia diz assim, se morremos com Cristo, com Ele viveremos. Então, se uma pessoa nasceu de novo, ela morreu por pecado. Se ela morreu por pecado, é impossível que essa pessoa volte a ter aquela vida que tinha. Nós que vivemos uma vida do pecado no passado, a gente pode até lembrar, você que eu vivi, o que eu fazia, o que aconteceu, você tem lembrança daí. Mas ninguém que nasceu de novo é capaz de voltar àquela prática que tinha antes. É impossível, principalmente uma pessoa voltada de morte. A Bíblia fala que o corpo do pecado foi desfeito. O que Jesus fez na cruz do Calvário aponta o que aconteceu conosco. Ele matou a carne. E a Bíblia fala sobre que nós fomos crucificados com Cristo para que o corpo do pecado fosse desfeito. Aquele corpo do pecado que nós tínhamos antes de conhecer Jesus, ele se deteriorou, assim como o corpo foi enterrado. Ele se desfez, ele não existe mais. O velho Vanderlei, a velha Sônia, a velha Mariana, o velho Bruno, o velho Elias, a velha Marcela, a velha José, não existem mais. Morreu. E aí, vem algo interessante. Vocês já ouviram algum noticiário dizendo assim? Bandido morto em droga de tiros é condenado a 30 anos de prisão. Bandido morto em droga de tiros é condenado a 30 anos de prisão. Alguém que morreu vai ser condenado? Morreu para boca. Não é isso? Se nós morremos para o pecado, já não resta mais condenação para a gente. Tem uma condenação lá, mas os que estão em Cristo Jesus. Se não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está na morte. Então, nós nascemos de novo, e vamos morrer para o pecado.
Se nós morremos para o pecado, a lei está satisfeita. Não há mais legalidade de morte espiritual sobre a nossa vida. Por isso é impossível que alguém que tenha nascido de novo seja condenado ao inferno. Nós temos a certeza, a convicção, dada pelo Espírito Santo de Deus, de que nós nascemos de novo, não precisamos mais temer do inferno. Porque já não tem tem essa certeza, essa convicção, quando a gente na nossa cabeça segue, abrir mão das coisas velhas e pode viver as coisas, né? Como é que a gente pode ter um indício de que nós nascemos de novo? Uma constatação. É quando o pecado nos incomoda. É quando a gente não consegue mais pecar e ficar à vontade. Esse é um sinal. Mas o principal sinal, aquele que não vive na prática do pecado, né? O principal sinal é dado pelo Espírito Santo. Nós temos um relacionamento com Deus. Não é algo distante. O Espírito Santo fala conosco. Jesus falou, ele estará convosco todos os dias. Ele vos ajudará a lembrar do que eu vos tenho dito. Então, se nós tivermos dúvida ainda, nós podemos falar com o Espírito Santo, ele está aqui. A gente pode falar com ele, que é o Deus social, e mostra, fala comigo, me ajuda a entender, tira essa dúvida de mim, ele vai mostrar. O Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Quando eu tive essa dúvida, em relação a se eu era salvo ou não, eu lembro que Deus me deu a mesma palavra, mas 3 vezes diferentes. Eu perguntei, Deus, eu sou salvo? Fala comigo, eu abri a Bíblia, eu gosto muito de abrir a Bíblia quando eu tenho uma dúvida e perguntar a Deus. E estava escrito assim, tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu falei, poxa, eu sou filho, então eu sou salvo. Mas aí, tempo passa, a gente passa por tantas batalhas espirituais, a gente tem dúvida realmente de novo, né? Será que eu sou salvo realmente? Abri a Bíblia, numa outra ocasião da minha vida, o mesmo texto. Isso foi 3 vezes. O mesmo texto, em ocasiões diferentes, quando eu tive essa dúvida se eu era filho de Deus ou não. Essa foi a forma que Deus me mostrou de que aquela minha dúvida não processia. Porque às vezes a gente tem dúvida se é salvo, por causa das dúvidas que a gente está passando, por causa da batalha contra o pecado, por causa do erro que a gente cometeu. Tem momentos na nossa vida que a gente se sente um lixo. Que a gente está com a autoestima lá embaixo. A gente está acometido de uma depressão, de algum problema emocional. A gente se sente culpado, a gente pensa, eu não sou merecedor, realmente não somos, mas não é pelo nosso merecimento. O novo nascimento, o bebê não faz força para nascer. Nós não fazemos força nenhuma para nascer, é obra do Espírito Santo. Não é mérito nosso. A única coisa que nós precisamos para nascer de novo é fé e se entregar de coração. A Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Tem gente que tem fé, olha só, mas depois você fala assim para a pessoa, você quer se batizar? Ah, não estou preparado ainda não. Tem fé, mas o coração está dividido. Esse é que é o problema. Se a pessoa realmente está com o coração inteiro, eu vou me batizar, eu quero entregar minha vida a Jesus. Ela não fica em cima do mundo. Então não basta só ter fé. A Bíblia diz, pode a fé sem obras salvar uma pessoa? No livro de Tiago. Não. Assim como o Espírito, assim como o corpo pelo Espírito está morto, a fé sem obras ela é morta. O que confirma a fé de uma pessoa são as suas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas a obra é uma confirmação da fé. E aí o livro de Tiago vai citar Abraão. Que Abraão ele foi justificado pela fé, mas qual foi a justificação que veio através da fé? Quando Isaac, quando Deus mandou ele sacrificar Isaac, e aí ele vai lá, pega Isaac, bota lá amarrado em cima e vai com a faca para travar no peito de Isaac. Aí do céu, vem o braço e diz, não faça isso, agora eu sei que você tem a Deus, porque não me negaste teu filho, teu único filho. Então não foi só fé, foi fé e obras juntos. Assim é um cristão. Eu sou crente, eu nasci de novo, beleza, mostra os teus frutos, a tua vida. Você houve alguma mudança ou você continua vivendo a mesma vida de pecado que você tinha antes? Se não teve mudança, não teve novo nascimento. A fé sem obras é morte.
irmão vem, a gente vai falar mais alguma coisa sobre esse tema, que tem ainda alguns textos que eu queria ler. Romanos, queria ler o diálogo de Jesus com Nicodemos, que fica muito claro a questão do novo nascimento, não deu para a gente ler. Mas antes da gente encerrar, vocês querem falar alguma coisa sobre essa questão? Eu me lembrei quando você falou que ele fala para Pedro, aqui a gente era Simão, né? Não era ele que muda para Pedro. Aí eu me lembrei que eu acho, né, na minha cabeça, que o nascimento de Pedro veio um pouco depois disso, quando ele fez, ele vai se retratar com Mateus, a quem ele guardava muito amor, que fez e abraça ele e Deus perdoa. É isso, né? A gente não sabe exatamente qual é uma possibilidade, mas dizem também que Pedro se converteu quando ele traz Jesus, ele nega Jesus. Aí naquele choro, né, foi um arrependimento verdadeiro, ele se converte. E aí, quando ele é preso, a igreja primitiva nasce, né, ele é preso, ele já não nega mais Jesus, então eu não posso falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Ali já era um outro Pedro, disposto até a morrer por Jesus. Então, perguntando novamente, vamos encerrar com a pergunta. O cristão que nasceu de novo, ele pode perder a salvação? Não. Não. Irmão Vanderlei. Irmão Elias. Concorda? Irmão José também? Concorda que o cristão que nasceu de novo não pode perder a salvação? Não. O que nasceu de novo, né? Que nasceu. Então, a gente pode entender que ele é desviado, não nasceu de novo. Uma questão importantíssima. Às vezes a pessoa está desviada e ela nasceu de novo. Mas só que por que ela está desviada? Ela se decepcionou com a liderança da igreja. É um dever da fé. Não teve estrutura nem maturidade para gerenciar aquele conflito que ela vivenciou na igreja. Então ela se afasta, mas ela não consegue ficar longe. Ela volta para uma outra igreja sem muito sentido. Entristecendo. Tem algum desviado? Mostra como está desviado. O desviado, muitas vezes, tem dois tipos de desviado. Né? Tem aquele que se afasta de Deus, de tudo e cai no mundão. Esse não nasceu de novo. Mas tem aquele que se afasta da igreja, mas não se afasta de Deus. Ele continua, porque a vida eterna não é você vir ao culto, não é você estar na igreja. Jesus falou, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então tem gente que por falta de maturidade, ela se afasta da igreja, mas ela não se afasta de Deus, porque ela nasceu de novo. Com o tempo, o Espírito Santo vai convencendo e a pessoa volta.
Então, se essa pessoa morre, mesmo longe da igreja, eu acredito que ela, tenho certeza que ela vai ser salva. Ela não se afastou de Deus. Não tem como, na verdade, ela se afastar de Deus. O que a gente precisa entender, o milagre do novo nascimento, é que essa natureza espiritual que nós recebemos é muito mais poderosa do que essa natureza maldita carnal que nós herdamos de Adão. E a gente vai vencer. Levando pancada, levando pedrada, levando rasteira, muitas vezes ferido, machucado, mas não adianta. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tem mais uma que é a mesma passada, ela fala, não filhos da fé, da salvação, para a exceção. E ela está passada. Ela nunca nega Deus. Ela estava no mundo, mas Deus não estava fácil. Ela fala, não, eu fiz isso, mas ela estava no mundo aí. Então Deus não é. Como é que está a vida dela no pecado ainda? Complicado. A sua forma é melhor vida. Eu acho que vai ser lá. Mas ela foi uma coisa horrível. Ela foi uma coisa muito forte. E a gente tem que não tem que estar prezando, mas eu queria estar tudo certo, porque isso é muito diferente. Assim, nós que estamos estudando teologia, é bem interessante que nós temos Bíblias de várias versões, porque a tradução é falha. A língua grega é muito rica, a língua hebraica também. Deus é tão sábio que ele escreveu o Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. São línguas riquíssimas. Só que quando você traduz isso para o português, você perde. Então, se a gente tem várias traduções, às vezes a gente lê um versículo numa tradução não entende, lê em outra já fica mais claro. Então é bom que a gente tenha várias traduções. Uma Bíblia de estudo que eu gosto muito dessa daqui, a King James, BKJ. Tem muitos comentários nos versículos, né? Na parte do rodapé, muitos comentários interessantes. As vozes do Evangelho